E a gente agora, evidentemente, destaca as partidas que já ocorreram, as partidas que rolaram ontem. E a gente começa com o jogo de mais cedo. Atlético Mineiro e Cruzeiro. O jogo foi lá na Arena MRV. 2-0 para o Cruzeiro, com gols dos convocados, né? Olha a estrela de Carlo Ancelotti brilhando aí. Um golaço do Fabrício Bruno. Pegou a bola lá atrás. Veio carregando. Meteu lá na gaveta. Um golaço do Fabrício Bruno. E depois o Caio Jorge, que vive uma fase fantástica. E como disse o Ancelotti na entrevista coletiva dele, né? O Ancelotti, ele espera o quê do atacante? Gols. E nesse momento o Caio Jorge tá metendo gol adoidado. Fez mais um ontem, fechando o placar em 2-0, um placar que dá uma enorme vantagem para o time do Cruzeiro. Eu vi o jogo ontem, consegui chegar a tempo para poder ver a partida. E confesso que no primeiro tempo, vocês sabem, ontem eu falei aqui que o Cruzeiro era favorito para mim. Acho que eu falei 65-35. Acho que foi isso. Para mim o Cruzeiro era favorito. Continua sendo, agora muito mais para poder passar. Mas no jogo de ida, eu esperava um Atlético Mineiro, né? Como a gente imagina que vai ser, vai jogar primeiro em casa. E foi assim no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Atlético Mineiro teve mais volume. Ele não chega a ter, assim, várias chances de gol. Não. Mas ele tem um domínio, ele tem uma imposição. Ele está comandando o jogo no primeiro tempo. Eu falei 60-40? Boa. O Atlético no primeiro tempo, ele tem o comando da partida. Ele tem um jogo sob controle. Mas aí, cara, acontece alguma coisa no intervalo. Alguma coisa acontece. E no segundo tempo as coisas se transformam. Se transformam e logo no começo do segundo tempo vem o golaço do Fabrício Bruno. Depois vem o gol do Caio Jorge. E poderia até ter acontecido mais. O Gabigol mesmo entra mais pra reta final da partida e também tem chance. E um jogo que tinha o domínio do Atlético no primeiro tempo, que poderia ter feito 1-0, poderia ter ido pro intervalo com vantagem, não conseguiu. O jogo virou. E aí, amigão, agora vai ficar muito complicado pro Atlético. Ah, André, pode ir lá ganhar do Cruzeiro no Mineirão, só com a torcida do Cruzeiro? Ah, pode, claro. Pode acontecer. Mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Até pelo estado que ficou o Atlético depois do jogo. E eu falo isso bastante baseado na entrevista do Cuca. Não só as discussões ali, bate-boca com o torcedor, bate-boca com o diretor do Cruzeiro, lá com o Pelaipe. Mas o aspecto do Cuca na entrevista pós-jogo tava muito pra baixo, cara. Muito pra baixo. E eu não sei, eu não tenho informação nenhuma. O torcedor do Galo pode me falar melhor aí. Eu não sei se o Cuca vai ser o técnico do Atlético Mineiro no dia 11 de setembro, uma quinta-feira, na partida de volta. Ele revelou, inclusive, que vai passar por uma cirurgia, né, agora de manhã, uma cirurgia no ombro, e que isso está atrapalhando muito ele, que ele não está dormindo direito, que ele não está 100% ali, até para dar treinos e tal. Perguntaram para ele, pô, quando é que você acha que vai conseguir fazer com que esse time jogue, né? O que você espera? Ele falou, ó, não sei quando vai melhorar e não sei se vai melhorar. Eu fiquei com a sensação ontem
que o Cuca não será o técnico do Galo na partida de volta. Sem energia. Eu já tinha alertado aqui, em algum momento aí dos últimos meses, a gente já tinha falado sobre isso. Né? Cara, o Cuca ontem na entrevista ficou parecendo que ele ia entregar o cargo e tal. Mas aí passou. Aí parece que superou ali o momento. Mas agora não sei. O que eu sei, meu amigo João Vereza, é que o Cruzeiro, mesmo não tendo sido melhor no primeiro tempo, o Atlético foi superior, no segundo sobrou, e esse placar de 2-0, ele, cara, eu não vou trazer números finais agora, porque o Data Carecation, ele vai ter tempo para poder fazer essa análise, a nossa equipe tá analisando os números sem parar. E vai acontecer isso durante toda a parada para a data FIFA. Porque os jogos de volta são só depois da data FIFA. Então, muita coisa pode acontecer aí nesse intervalo. Contusão, enfim, muita coisa pode acontecer. Mas nesse momento, a prévia tá batendo 90-10 por aí. Porque é uma vantagem muito grande. E, sei lá, essa entrevista do Cuca ontem, agora. Por que o Data Carecation não pode finalizar os números agora? Porque pode ser que mude o técnico daqui até lá, e essa energia que faltou, e que ontem eu senti que depois do jogo ela foi lá embaixo, ela pode reaparecer aí com um fato novo, mas o Cruzeiro encaminhou muito a sua classificação para a próxima fase, Joãozinho. Encaminhou muito mesmo, André. E assim, como você falou, né, o brilho do Fabrício Bruno, dos convocados, mas o Fabrício Bruno faz o gol e dá assistência, né, pro Caio Jorge, que foi muito oportunista ali dentro da área. Como você falou também, tá fazendo gol adoidado. E quando a fase é boa, não tem jeito, meu amigo. O cara vai continuar metendo gol. E, assim, você falou aí da entrevista do Cuca, ela me surpreendeu também. E acho que tem que destacar também a confusão depois, né, do jogo. A discussão dele com o Paulo Pelaip, o Hulk falando com o torcedor. Algumas pessoas aqui no chat estavam falando ali um pouquinho do. Eu não gosto de falar isso porque assim, eu não acompanho o dia a dia do clube e tal, mas eu tô falando do mental do Atlético, né? Que, enfim, essas derrotas, desde o ano passado, né, nas derrotas nas finais de Copa do Brasil e Libertadores, agora também perdendo para o Cruzeiro, já são, se não me engano, 5 jogos na Arena MRV, 3 vitórias do Cruzeiro, uma do Galo e um empate. Então, assim, acho que tudo isso é um somatório de coisas aí, de um tempo para cá, que fazem com que, e assim, que o Atlético queira, os jogadores, né, vamos dizer assim, né, dentro do campo, queiram ganhar, obviamente, e se esforcem para isso, mas acaba não acontecendo do jeito que eles planejam. E óbvio que frustra o torcedor, frustra os jogadores, enfim, diretoria, treinador, como a gente viu aí na entrevista do Cuca, como você citou. E, cara, sinceramente, André, é o que você falou, é porque é futebol, é porque pode acontecer algo imponderável aí, mas acho muito, muito, muito improvável que o Cruzeiro não conquiste essa vaga para a semifinal. E digo mais, ninguém me perguntou, mas vou dizer. O Cruzeiro é o grande, nesse momento, é o grande favorito a ser campeão da Copa do Brasil. Óbvio que as semifinais e finais, sendo em dezembro, tira um pouquinho desse favoritismo, acho eu, mas ele continua sendo muito grande. Você acha que tira o Eu favoritismo? acho que Porque eu tira acho. porque se fosse semana que vem, eu acho que seria mais ainda. Ah, tá, entendi. Entendeu? É que assim, é que o Cruzeiro, ele pode estar na luta pelo título brasileiro também, né? Então, se você for analisar por esse lado, pode ajudar o Cruzeiro, porque o brasileiro já vai ter terminado, tendo sido campeão ou não, tal. Quando você joga as duas junto, aí você pode, né, precisar fazer escolhas. Mas vai ser interessante a gente ver semifinais e finais de Copa do Brasil depois do campeonato terminado. E acho até que pode correr um risco aí de repente dar certo e virar uma regra. Eu pensei Porque nisso. você pega uma competição
que ela né, com jogos de mata-mata para encerrar o ano e já pode dar férias. Todos os outros times já podem dar férias antes. Aqueles que já foram eliminados das competições também continentais, né, das competições Conmebol. E você pode fazer ali uma reta final de Copa do Brasil com uma grande festa do futebol brasileiro ali no final, depois de encerrado o Campeonato Brasileiro. Mas vamos aguardar. Acho que por vias tortas, essa mudança de calendário aí, porque a mudança de calendário ela é decorrente de algo torto, que é o nosso calendário. Aliás, eu vi alguns colegas, enfim, uma galera que foca mais num time ou no outro, gosta de atacar mais um time ou outro, falando, olha, vocês, aí então tá bom, vocês estão parabenizando aí, dizendo que tá uma maravilha o calendário, então depois não reclama. Ninguém tá falando que está uma maravilha, muito pelo contrário. O que quem tá elogiando a mudança do calendário agora tá dizendo é que, diante da loucura que estava, conseguiram encontrar uma solução razoável. É isso, ninguém tá batendo palma falando que tá tudo lindo. E eu achei uma solução criativa. Deu sorte, porque na reta final da Copa do Brasil não tem ninguém de reta final de Libertadores, né? E conseguiu chegar a uma solução interessante. Porque os clubes de Libertadores que estão aí e que eventualmente um deles conquistasse a Libertadores, evidente que iria reclamar e querer jogar o Mundial, sendo que tinha jogo do Campeonato Brasileiro marcado. Mas eu não vou ficar perdendo tempo hoje sobre isso, não. Depois a gente pode voltar a falar sobre isso. Mas hoje tem muito assunto aqui pra gente falar. O Cruzeiro ontem, merecidamente, venceu o Atlético por 2-0 e agora se torna ainda mais favorito pra vaga.